Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? O versículo 6 só do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, nós pedimos ao Senhor que continue aperfeiçoando aquilo que o Senhor começou. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que começou esta obra. E o Senhor a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Assim também é uma convicção, uma confiança que cada um deve ter particularmente. Se é Deus que está começando comigo, compete a Ele aperfeiçoar isto. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuida de cada um, dos teus filhos, das tuas filhas. Te pedimos pela tua graça, pelo teu amor. Amém. Assentai-vos. O irmão Branham disse na mensagem de desespero, eu não sei se não vai dar tempo hoje de entrar na parte dos selos que viria combinar com essa preleção, vamos dizer, da mensagem. Mas nós devemos vir sempre para o púlpito com alimento de sobra. Nós não temos que entregar tudo que nós trazemos para o púlpito. É bom sempre sobrar alimento. Você não fica satisfeito quando na sua casa o almoço é continha. Não sobrou nem um caroço de arroz, nem um caroço de feijão. Eu creio que você não fica muito satisfeito, não. Por mais tio Patinha que você seja, não é? É bom sempre sobrar um pouquinho. E é melhor sobrar do que faltar. E uma boa dona de casa, ela só joga fora o que precisa ser jogado, e assim mesmo existem os aproveitamentos secundários, né? A galinha, hoje não se fala mais no porquinho, né? Mas se fala na galinha caipira lá do quintal. Pois bem, o profeta disse na mensagem de desespero, a respeito de Jacó, ele disse: a Jacó não importava o meio, como conseguir a primogenitura. A Jacó não importava o meio, como conseguir a primogenitura. Aí, isso nos faz lembrar aquilo que o irmão Branham não, eu não posso, porque toda a verdade que a gente diz aqui, diz que foi o irmão Branham. Mas é certo que qualquer verdade que for dita no mundo, por quem quer que seja, pela pessoa mais perdida que existe no mundo, se ela disser uma verdade, aquela verdade está na mensagem. Não é, irmão Paulo? Qualquer verdade que seja dita no mundo, que seja dita pelo diabo, se ele disser uma verdade, aquilo está na mensagem, faz parte da mensagem. Mas isso, às vezes, é uma meta, é um meio, que às vezes se transforma em uma tradição, em uma cultura do país. Sonegar é cultura do brasileiro. Sonegar impostos. Virou cultura, é tradição, está no sangue. Então, o fim justifica o meio. As razões justificam os meios, isto quer dizer, as formas que nós usamos, as maneiras que nós usamos. Bom, isso é a razão. Eu já dei o exemplo disso aqui. O irmão Branham, às vezes, ele disse: eu vou como caçador para tal país,
e vou pregar, vou ter umas campanhas lá. Mas no meu passaporte eu sou um turista e que vou oficialmente caçar. Mas na verdade ele ia caçar almas. Então o fim de ganhar almas estava justificando o meio dele mentir. Será que é mentir? Será que isso vem explicar Romanos capítulo 5? Deixa eu ver. Capítulo 5 ou 3, irmão Wagner? 3, verso 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou ainda julgado também como um pecador? Como pecador. Quer dizer, se a mentira glorifica a Cristo, salva a alma. Aí é o caso do irmão Frank contrabandear a mensagem para a Rússia, né? Para aqueles países escandinavos, países fechados. Ele disse que certa feita até soldados puseram as mãos na caixa de fitas, mas não puderam pegar. Deus não deixou. Então, quando é que o fim justifica o meio? O fim é ganhar a alma. Baseado nisso, alguém diz: pois é, o meu fim é alimentar meus filhos. Eu procuro serviço, não encontro, não tem jeito, então eu roubo. Eu tenho que roubar para alimentar meus filhos, porque o fim para o qual eu estou roubando é alimentar crianças que estão chorando com fome. Só que esse meio pode levar um chumbo, pode levar bala, pode parar na cadeia. Esse meio pode ter consequências imprevisíveis. Todos os meios podem acarretar consequências imprevisíveis. Portanto, Jacó não importava o meio pelo qual ele haveria de conseguir a primogenitura. Ele queria de todos os modos aquilo. Quando a pessoa quer casar, a moça quer casar, ela pode ver o que for no rapaz. Mas ela não importa, ela quer conseguir o casamento. O rapaz não importa os meios sujos até que ele vai usar. Ele quer pegar aquela pobre vítima. Porque tudo que é começar de uma maneira suja, só vai sujando-se cada vez mais. Porque quem é sujo, suja-se ainda mais. É Apocalipse. Então, vamos botar uma interrogação nessa sentença, nessa frase: o fim justifica o meio. Jacó usou este meio, pegou o seu irmão numa hora difícil, como um oportunista que era. Ele estava com fome, por sua vez não valorizou a primogenitura, que eu creio que Esaú não teria morrido de fome se esperasse chegar em casa. O homem não morre de fome, ele morre de sede mais cedo do que morre de fome. Ele morre antes de sede. Com a falta d'água ele morre. Ele tem menos vida do que com falta de comida. Então ele poderia saciar a sua fome, matar a sua fome, sem ceder a sua primogenitura. Muitas coisas podem ser conseguidas se houvesse mais um pouco de fé, mais um pouco de coragem, mais um pouco de ousadia. Conseguiria aquilo sem opróbrio. Ontem mesmo eu ouvi numa reunião à parte, no escritório com uma família, a irmã dizendo: não, aquilo é o que mais dá.
O quanto coloca na vitrina é o que mais sai. Mas Deus mostrou para mim que não é aquilo, que eu não devo fazer aquilo. É uma mulher de fé, é uma mulher corajosa, é uma mulher que olha para trás e vê rastros de fé. Tem piques na vida, estacas. E se você for examinar sua vida, até a mocinha, no lar, seu pai, sua mãe, você mesmo, a irmã, cada pessoa aqui, cada irmão, for examinar trechos e trechos de sua vida, você vai ver que realmente foi um pouquinho mais só que você suportou, e aquilo passou, e aquilo foi vencido, sem opróbrio, sem comprometimento. E isso glorifica a Cristo. Isso está dentro dos 7 trovões. Isso está dentro dos selos. Até mesmo para enfrentar as fogueiras, os leões, as feras, os gladiadores desalmados, de corações duros, insensíveis. Eles tiveram ousadia, porque era só um pouquinho mais. Na verdade, era só um pouco mais. Era um pouco mais. E eles estariam na glória. Selariam os seus testemunhos com seu próprio sangue. Então, às vezes, nós nos comportamos hoje de uma forma tal que a gente se envergonha quando olha lutas e passados no passado, e que nós enfrentamos tão varonilmente, com tanta ousadia, e que a gente olha para o passado e a gente fica com vergonha do nosso presente em relação ao passado. Eu me lembro de uma vez que eu tinha que pagar 8 milhões. 8 milhões naquela época. Era muito dinheiro, porque eu tinha que pagar os bancos da igreja. Se não me engano, eram os bancos mesmo. E estava no dia do vencimento e nós não tínhamos dinheiro. E quando eu cheguei lá no escritório, a irmã Martins estava com os olhos vermelhos de chorar, chorando. Com os olhos vermelhos. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Boa coisa não é possível. Porque veio um irmão, chegou um irmão aí do interior e trouxe 8 milhões. Essa foi uma delas, né? Uma das centenas de vezes. Ela se recorda muito mais do que eu. E às vezes, quantas vezes a gente pensava, dessa já deu para entregue, não tem jeito de sair. De repente, o mar se abria, a via de escape aparecia. Quantas vezes? Agora, meu filho, minha filha, espera um pouquinho. Nós estávamos analisando hoje sobre atoleiro. Quantas vezes nós atolamos na nossa vida, como caminhoneiro, como carreiros? Tem uma coisa, eu já passei noite com um caminhão atolado, mas no entanto eu estou aqui. Eu cheguei aqui. Eu estou aqui, eu não estou lá mais. Eu não fiquei lá. Quem te viu atolado, um dia, ele quer te julgar o resto da vida como atolado, mas você não está mais atolada. Você não está mais atolado. Volta lá, vê se te encontra lá mais. Volta lá para ver se te encontra mais lá naquele atoleiro. Não está não. Você não está lá mais. Agora,
Mas depois Jacó teve que deparar-se com Esaú. O preço veio. Eu pus aqui a citação de São Paulo. Ele diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então nós vamos proceder da mesma forma que Jacó procedeu. Porque Deus amou a Jacó, sendo um trapaceiro, um mentiroso. O seu nome já queria dizer trapaça, mentira. Mentiroso não entra no reino dos céus. O irmão Branham disse: eu prefiro ficar um dia inteiro com um bêbado do que uma hora com um mentiroso. Você já pensou? Agora, amar a Jacó do jeito que o irmão Branham amou. Porque se Deus amou a Jacó, o irmão Branham amou Jacó também. Se Deus me amou um dia, o profeta me amou. Ele me ama também. É claro. Então, o irmão Branham preferia passar um dia com um bêbado do que uma hora com Jacó. É? Mas tem um detalhe. Para procedermos da mesma forma, é necessário, antes de tudo, nós sabermos se somos amados como Jacó. E Jacó estava ali como um tipo perfeito, infalível da graça. Porque Abraão é fé, Isaque seu filho é amor, Jacó seu filho é a graça, José seu filho é a perfeição, mas a graça tinha que limpar o arranhão de José. Abraão mentiu. Veja só. Abraão mentiu. E quem ia morrer era Abimeleque. Davi cometeu uma das maiores injustiças que um homem pode cometer aqui na terra. Porque Davi vivia sob o regime da poligamia. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele chegou a ter 500. Agora é muita covardia. Um homem que tem 500 mulheres. Tomaram uma única mulher de um soldado que estava lutando pela sua pátria, quando nem da sua pátria ele não era. Ele era naturalizado. No entanto, quem morreu foi Urias. Quem morreu foi Urias, foi o marido de Betseba. Agora, irmãos, vamos entender uma coisa aqui, no espírito. No espírito. Eu não sei onde é que eu pus isso aqui. Eu tenho certeza que eu li isso, mas não está aqui não. Eu deixei, está lá em cima mesmo, mas pode deixar, irmão divino. O irmão Branham dizendo: eu espero que a igreja seja espiritual para entender. Não é porque acontece determinadas coisas com determinados homens que nós vamos poder prevalecer daquilo. Fazer piores do que eles. Entende? Ou a mesma coisa. É muito fácil entender isso. Olha, é tão fácil entender isto no exemplo prático, da vida prática. A coisa mais fácil que teve foi liberar as irmãs para usar um colar no pescoço. As que gostam. Foi só chegar uma fotografia da esposa do profeta com um colar no pescoço, que ele próprio comprou e deu para ela. A mensagem mostrando, ele dizendo: eu comprei um presente, um colar para a Meda. Então aquilo foi o suficiente.
É tão fácil. A irmã Branham disse, eu fui ver o filme, Os 10 Mandamentos, levei minha família. É tão fácil ir no cinema depois, assistir filmes, porque o irmão Branham assistiu um filme. Agora tem uma coisa, jejuar igual o irmão Branham jejuava, ninguém quer. Pouca gente quer. Ler como o irmão Branham lia, não, isso é para profeta. Isso é só para profeta. A ponto ter tanto cuidado com a aparência, a ponto de chegar num país que eles tomam só vinho, a água é péssima. Ele carregar uma vasilhinha de água para não tomar vinho. Chegar no outro que os irmãos tomam cerveja, ele não pôr um gole de cerveja na sua boca. Não, mas é porque ele era profeta. Quer dizer, ele era profeta, então só ele que deveria orar, só ele que deveria jejuar, só ele que deveria evitar a aparência do mal, só ele que deveria guardar a sua alma. Nós vamos fazer só as outras coisas que ele fazia. Nós vamos caçar, nós vamos usar os fins que justificam os meios, nós vamos fazer tantas outras coisas. Não, eu vi uma fotografia do irmão Branham sem camisa, com um garrafão de vinho assim, remedando um bêbado, brincando. Então agora sim, eu vou ficar só sem camisa, no meio das moças, no meio de chega a visita, eu estou sem camisa, não tem problema. Porque eu vi uma fotografia do irmão Branham sem camisa. É tão fácil. Não tem problema não. Vocês estão entendendo, né? Assim, o profeta, Deus suportou também coisas do irmão Branham, que se eu for tentar fazê-las, estou afrontando a Deus. Isso pode me custar muito caro. Em relação à sua família, ele disse, eu não vou dar explicação para você, irmão, porque eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. E se eu for te explicar, eu vou só me afundar. Eu vou só afundando. Em outras palavras, você vai solucionar meu problema? Você vai deixar de ir para o céu porque eu não vou te explicar? Você vai deixar de ir para o céu porque eu te ofendi? Não, então agora eu não vou mais para o céu, porque eu fui ofendido. Não, você não vai fazer isso. Então, esse é um grande segredo que está dentro dos selos. O profeta diz que eles voltavam se regozijando por serem havidos dignos de sofrerem afrontas por amor do nome de Jesus Cristo. E sendo que eles haviam orado, concede-nos ousadia. Ousadia para cumprir, ou para cumprirmos aquilo que está determinado a nosso respeito. No sentido generalizado da palavra, ela é para todos. Mas cada irmã, cada irmão, tem transes diferentes na vida, que não devem ser copiados, imitados. Dificuldades, fases, inclusive espirituais, lutas espirituais, enfrentando na sua vida. No caso do controle de natalidade, por exemplo, cada caso deve ser estudado particularmente. Uma irmã não tem direito, ela não teria coragem
de orientar uma outra irmã a respeito disto. Nenhuma irmã, nenhum irmão teria coragem de agenciar um casamento. O profeta diz, em relação ao controle de natalidade, ele diz assim: olha, existem dias férteis e não férteis. Fora disto, você vem falar comigo, porque eu sei se você está mentindo ou não. Elas mentem para evitar. Ele falou para a sua igreja, disse: você vem falar comigo, porque eu sei se você está mentindo ou não. Isto quer dizer, eu sei se a sua doença, a sua dor, a sua dificuldade está combinando com um desejo sublime que você tem de não ter mais nenhum filho. Em outras palavras. Agora, você já pensou uma irmã tomar outra, por exemplo, por modelo? Mulher de pastor, mulher do diácono, mulher do pastor tal lá de longe, mulher do irmão Brana, do profeta. Tomar, por exemplo. Assim também, isso é a prática, assim também, isso nos adverte. Por que que Deus tem mantido a sua mão sobre nós? É claro que nós sabemos, nós não fomos consumidos, eu particularmente, então, por causa da misericórdia de Deus. E veja quem foi que disse isto. A causa de não termos sido consumidos é a misericórdia de Deus. Então não queira nunca fazer, esse é o segredo de hoje, desta noite, nós vamos terminar agora. Nunca queira fazer nada, absolutamente nada, que não seja determinado para você fazer, que esteja dentro realmente do seu quadro, esteja realmente dentro da sua linha que Deus traçou. Então nós temos aqui, Deus não se sujeita a ameaças, nem tampouco a chantagens. Há ministérios levantados diretamente por Deus, os quais nada prevalece contra eles. Nada, absolutamente nada. Imitações de coisa. O profeta diz assim, que Moisés foi resistido por James e Jambres. Paulo disse, irmão Brana disse. De que forma que Moisés foi resistido? Porque eles fazendo a mesma coisa que Moisés fazia. Essa é a maneira que eles tiveram para resistir a Moisés. Mas você conhece o fim da história. Se há uma coisa que deve começar de uma maneira limpa, é um ministério. Porque isso é a coisa, o profeta disse para aqueles aspirantes, ele disse, não cuide de fazer isso, não procure ministério, não faça isto, não busque dons, não faça isso, isso é terrível. Quem tem mesmo, não se oferece, pelo contrário, está correndo. Se há uma coisa que se deve começar de uma maneira limpa, sem nenhuma sujeira, é um ministério. Sabe por quê? Porque depois, com o tempo, vem as cicatrizes,
vem sem falta alguma. Com o tempo vem a cicatriz, vem os arranhões, vem as dificuldades, vem as manchas, rasga-se as vestes com o tempo. Então tem que começar perfeitamente uniformizado. O uniforme só pode rasgar lá na batalha. É depois de muita luta, depois de muita guerra. Não se pode começar com o uniforme rasgado, com a cara suja, com o caráter sujo, com as barbas crescidas. Ora, se você vai ser um homem de barba, tudo bem, é respeitável. Tudo bem, você é um homem barbudo. Mas esse negócio de você deixar como um desgostoso, isso falando aos obreiros, né? Um desgostoso. É claro que um pai de família trabalhando, ele não tem tempo de estar fazendo barba todos os dias, né? Isso é exemplo. Mas lá no quartel, o seu comandante não aceita isso, não. Enquanto está em treinamento, enquanto está no quartel, enquanto está em treinamento, ele não aceita isso. Apareça lá com o uniforme, com a botina suja, apareça lá com a barba de 3 dias. Quem já fez o exército aqui sabe muito bem o que dá. Quem já fez o exército aqui? Vários. Sabe, não sabe? O que vai dar, não vai? Muito bem. Agora deixa esse pelotão, esse exército, essa companhia ir para a guerra. Está lá 30 dias de batalha, vê se o comandante vai brigar com você, porque sua veste está suja de rastejar. Você está barbudo, com barba de 15 dias, de 10 dias, de 5 dias. Ele vai brigar? Ele vai te dar cadeia? Não, aí não. Então você tem que começar limpo. Faça a barba, rapaz, todos os dias. Por quê? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A aperfeiçoará. Aquele que começou. Isso é como um casamento que começa de uma maneira suja, moça, o que você vai esperar? Só vai terminar sujo. Já começou sujo, espera terminar limpo. Depois a gente conserta, a gente remenda. Remendo de pano novo em vestido velho, o rombo é maior, disse Jesus. A verdade é essa. Quem é sujo, suja-se ainda. Apocalipse 22. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar aquilo que ele começou. Eu tenho que terminar agora, em 3 minutos. Estou esperando que a igreja seja suficientemente espiritual para entendê-lo. É perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 238. Estou esperando que a igreja seja suficientemente espiritual para entendê-lo. Aí fica uma palavra para os nossos evangelistas, nossos ministrantes, uma palavra de quartel, junto com a igreja. Eu tenho que fazer mais o trabalho com vocês, que me compete, é junto com a igreja mesmo, não tem jeito. Porque depois eu não consigo, não é? Tem esse respaldo do pastor Elias, mas aquilo que me compete tem que ser aqui mesmo, vocês vão ter que achar isso bom, não é certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos dar, agora, vamos ficar de pé. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.